Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma grande notícia do Banco do Brasil, porque eles sinalizaram qual será o payout para 2023, ou seja, quanto irão pagar em forma de proventos para 2023, e também falaram a data com, a data de pagamento e citaram o dividendo lá trimestral. Mas antes de citar aqui sobre isso, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos diários sobre notícias, investimentos e aportes na carteira do canal. Daí o Banco do Brasil chegou a bater a faixa de R$ 44 recentemente para outubro de 2022 e desde então ele caiu cerca de 30% para a faixa dos R$ 30 a R$ 31 reais. Agora o banco está subindo na faixa de 26%. Então quem investe em ações tem que ter estômago, ainda mais as estatais, onde a volatilidade é um pouco maior. Daí, vamos comentar sobre alguns pontos recentes e também o quanto o banco ainda deve anunciar e também esse novo fato relevante. Mas nada é recomendação do compra ou venda e desde então o banco tem apresentado tri por tri, recorde de lucros, com recorde de rentabilidade. Desde janeiro até setembro ele já lucrou 23 bilhões, ou seja, uma alta de 50%. Daí o que chama atenção é que o banco não está caro nessa faixa de R$ 39 reais, porque, na média, o mercado sempre pagou próximo do valor contábil do banco. E ainda aqui no Investor 10, perceba que o PVP, que relaciona o valor do mercado com o valor contábil do banco, na média foi de 1,04 e o caso atual é de 0,7, ou seja, 30% de desconto em relação à média que o mercado pagou pelo banco. E para vocês terem noção, o valor patrimonial por ação do Banco do Brasil é de R$ 55 reais, ou seja, se seguimos aqui na risca, era para o banco hoje estar cotado aos R$ 55 reais. Lógico que nada é garantido na renda variável. E outro ponto que chama atenção é que nesse período aqui destacado, o lucro cresceu 55% e o provento pago em 80%. E mais além, outro ponto que eu citei, que eu vou comentar a seguir, é que o Banco do Brasil está bem mais barato do que a BB Seguridade, então para mim essa precificação na seguradora não está interessante. Ela não está cara em relação ao balanço que tem sido reportado, mas o seu controlador está muito barato. Consequentemente, você consegue ficar exposto à seguradora por um patamar de preço bem mais barato. Aí percebeu que a seguradora não parava de subir enquanto o banco despencou aquela faixa de 30%. Consequentemente, eu troquei a seguradora pelo Banco do Brasil. Lógico que a BBCE não era uma posição relevante à carteira e o banco sempre foi uma prioridade para a minha carteira. E outro ponto que até comentei no vídeo passado sobre o Santander, esse provável impacto das lojas americanas, o que vai impactar em cerca de 1 a 2% no lucro do Banco do Brasil. Fora que a inadimplência dele está sob controle e abaixo do sistema financeiro nacional, a cobertura elevada e o banco tem crescido muito em agronegócio, onde é líder com cerca de 60% de fatia de mercado e também em crédito para PJ o crescimento foi bem robusto. E a carteira de crédito total é de quase 1 trilhão e cresceram quase 20% em 12 meses. Aí é aquele ponto que eu sempre cito, que o Banco do Brasil possui participação na BB Seguridade, no Banco Votorantim, na Cielo, no Banco da Patagônia, na Elo, na sua gestora de recursos e também na Mafre. Só um alerta porque essa gestora de recursos certamente tem que valer bem mais do que o Banco do Brasil inteiro. Porque eles possuem cerca de 25% de fatia de mercado e é uma parte bem rentável aí do banco e são maiores do que a gestora aí da XP, do BTG, do Banco Itaú, do Santander, entre outros bancos. E aparentemente o mercado ainda não precifica muito bem isso e também cita com muita frequência que pode acontecer alguma cisão dessa sua parte da gestora de recursos, o que pode acabar destravando muito valor para o acionista do banco. Já o segundo ponto é que a seguradora representa cerca de 50% do valor de mercado do Banco do Brasil, mas no quesito lucro, ela só representa cerca de 13%. Então essa precificação na seguradora está ok em relação à média, mas o banco que realmente está muito barato. Então se eu pegar o banco e excluir as participações que ele possui e reduzir aqui o seu lucro, então ele estaria cotado por um PL de 1,4, o que realmente fica muito barato. Mas sim, o banco subiu um pouco a cotação, esse PL subiu um pouco, mas ainda fica bem abaixo do Q2, retirando
as participações que ele possui. Consequentemente, vamos citar aqui o novo fato relevante do Banco do Brasil. Eles divulgaram que irão pagar um payout de 40% para o exercício de 2023 via JCP ou dividendo. E apenas lembrando, o payout significa o percentual do lucro líquido que será pago em forma de proventos. Ou seja, eles irão pagar novamente 40% do lucro de 2023 em forma de proventos. Então, já quebra aquele mito que o pessoal iria achar que o banco não iria pagar nada e do nada iria apresentar prejuízo. Pelo contrário, eles irão manter 40% payout e irão pagar novamente 8 proventos por ano, sendo 4 de forma antecipada e 4 de forma complementar. Daí, esse de forma antecipada, normalmente é quando o banco anuncia o balanço, aí junto eles anunciam algum provento. E até citei lá no Telegram para membros que o banco literalmente deu o ouro porque ele já falou a data de anúncio, a data base para ter direito, a data ex-dividendo e a data de pagamento. Então, sabendo essa foto, você já sabe quando será a data base para ter direito ao provento do banco. Então, realmente foi impressionante que eles já literalmente deram tudo, só não falaram qual é o valor por ação, até porque temos que ter a noção do balanço que o banco for reportar. Consequentemente, com o que temos agora, o banco projeta 30,5 a 32,5 bi de lucro para 2022 e ele ainda não reportou o balanço do quarto trimestre. Consequentemente, apesar dessa alta, ele ainda está barato, cotado de 3,4 lucro, o cenário otimista, até 3,7. E se ele pagar 40% do lucro em forma de proventos, e já citaram isso, que irão pagar, tanto para 2022 e também para 2023, temos yields no pior cenário de 11% até 11,6% de dividend yield. E isso aqui não é irreal, até porque o banco já tem pago 10,6% de yield no caso atual. Então essas projeções são totalmente possíveis, principalmente se o banco continuar com forte balanço. Mas é aquele ponto que eu citei, o banco está cotado na faixa de 3 vezes seu lucro e a seguradora na faixa de 12. E o banco tem crescido o seu lucro a uma taxa bem maior. Então você é sócio do banco, leva uma operação gigante e bem rentável e o banco possui quase 70% da seguradora. Então, apesar dessa alta, o banco ainda continua mais interessante. E também no quesito dividend yield estimado, o banco deve pagar cerca de 11% e a seguradora de 7% para 8%. E as duas ações estão cotadas acima do preço teto após toda essa alta recente, mas se o balanço for forte, certamente esse preço teto irá subir. E no patamar atual, eu não acho que as duas ações estão caras, a seguradora um pouco mais precificada e o banco literalmente de graça, apesar dessa grande alta. E um ponto que eu cito com muita frequência é para vocês focarem na quantidade de ações, porque o dividendo é pago por cada ação que você possui. Então aqui na carteira do canal eu tenho 4.115 ações do banco, vezes 4,40 de dividendo por ação projetado. Então essa posição deve me gerar por ano 18 mil, e se eu dividir por 12, me dá cerca de 1.500 por mês. Daí, todo ano, se o balanço se mantiver, eu vou ter 18 mil a mais de aporte, eu vou reaplicar, comprar mais ações, as novas ações vão gerar mais rendimentos, eu vou sempre girar essa bola, tanto do dividendo, mais o aporte do meu bolso. Aí é questão de ter paciência e disciplina e ter esse foco de aportar e reinvestir sempre, que certamente a sua renda passiva vai crescer bastante. E por fim, um ponto importante, entrando aí no site DRI do banco, perceba que no dia 13 o balanço será reportado e junto eles deverão anunciar o dividendo do quarto trimestre de 2022. Aí perceba que eu projeto 4,40 para ação, o banco já pagou 3,33 referente ao exercício de 2022, ou seja, 4,40 menos 3,33, temos aqui R$1,07, entre aspas, a pagar, nada é garantido, e isso aqui deve ser anunciado aí para fevereiro de 2023, exatamente no dia 13 ou no dia 14 de fevereiro. Fora o próximo dividendo que deverá ser anunciado para, salvo engano, o final de fevereiro ou início de março de 2023. Até porque, no novo calendário, eles já citaram que irão pagar um dividendo antecipado relativo ao balanço do primeiro trimestre de 2023, com a data de anúncio no dia 24/2, data base para ter direito no dia 13 de março
e irão pagar no dia 31 de março. Então, quem tem o Banco do Brasil deve ter direito a dois proventos, um agora, quando for anunciar o balanço, e outro com a antecipação do balanço do primeiro trimestre de 2023. E outro ponto muito bom aqui do banco é que, como ele paga 8 proventos por ano, então de forma sistemática sempre vai cair algum recurso na sua conta. E essa foto está desatualizada porque eu não coloquei o provento de novembro e dezembro de 22, mas é para vocês terem noção da evolução da quantidade de ações apenas reaplicando o provento sem colocar mais nada do seu bolso. Então esse investidor que começou 2020 com 10 mil ações, ele conseguiu aumentar a sua quantidade de ações em quase 20%. E vocês podem falar, 10 mil ações são quase 400 mil. Mas isso aqui é de forma proporcional. Se você tivesse 1.000 ações, você também teria essa evolução de quase 20% sem considerar nenhum aporte do seu bolso. Agora coloca o investidor que reaplicou tudo e aportou de forma sistemática, aqui aos 27, aos 32, aos 29 reais, aos 30, 33, e em vários momentos o banco ofereceu um bom ponto de compra. Consequentemente, ele aumentou a sua quantidade de ações e, sempre que o banco anunciou algum provento, ele recebeu mais proventos, tanto pelo crescimento do lucro e do provento pago, e também no crescimento na sua quantidade de ações. Então, a renda passiva desse investidor só cresceu a cada anúncio que o banco anunciou. Então, pessoal, comentamos aí sobre essa notícia bem positiva do banco, um payout de 40% e 8 proventos para 2023. Então, comenta se você tem comprado o Banco do Brasil nesse patamar de preço em particular. Já deu uma parada e eu irei aguardar alguma correção, algum ruído político ou também o próximo balanço que, julgo eu, deve vir muito forte. Então comenta o que você tem feito na sua carteira e também considere se tornar membro para ter acesso àquela planilha com projeções de mais de 50 ativos, a 3 vídeos semanais com muita frequência. Eu já postei mais de 70 vídeos e também acesso ao Telegram fechado. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.